Obediência. Para que eu possa me considerar para meu filho uma autoridade, eu tenho que querer ser essa autoridade. A autoridade também não subjuga ninguém. A autoridade, ela é positiva. A autoridade, ela é necessária. A liderança de uma situação é necessária. Vamos estudar a teoria sistêmica que a gente vai entender que a família obedece a uma ordem sistemática, onde cada um tem o seu papel de referência e cada um exerce esse papel em relação à criança no contexto familiar. Quando a gente consegue exercer os nossos papéis, a família vai se desenvolver processualmente de forma tranquila. Ah, não vai ter conflito? Vai. Claro que vai, porque nós vivemos juntos, no mesmo local. Nós vivemos pai, mãe, filho, filhos, às vezes avós, e esses conflitos, eles vão existir e são necessários, no sentido de esses conflitos nos fazem crescer. As gerações vão chegando e vão ensinando as gerações passadas a conviver com a geração que vem com os novos conceitos em harmonia. As fases da criança que começa com o ato reflexo, a primeira infância, a segunda infância até 12 anos, onde a criança, a partir da segunda infância, começa a questionar e eu a ensinar. Quando chega na adolescência, o adolescente ele vai questionar de uma outra forma. Ele vai questionar os valores, não mais do aprendizado. Ele não quer saber o que é amor. Ele está questionando como você ama. Ele não vai questionar o que é respeito, ele vai questionar o seu respeito. Ele não quer saber o que é internet, ele vai questionar que ele quer usar a internet. É diferente o lugar. Se a minha relação estabelecida obedece a uma situação de tranquilidade e de respeito, quando ele me perguntar e eu passar a informação para ele, eu passar o ensinamento para ele vai aprender porque ele confia em mim. Eu sou a pessoa de referência. Quando ele for adolescente, ele vai querer conflituar comigo. Só que ele vai conflituar respeitando a minha opinião e não criticando a minha opinião e trazendo a dele para confronto. A minha mãe, eu não concordo com você. Ele já está nesse direito. Minha mãe, você tem certeza de que esse negócio de virgindade, essa história de virgindade é uma coisa legal? Eu posso fazer a hora que eu quiser, minha mãe. Eu sou dona do meu corpo. Minha filha, preste atenção. Na minha época, isso... Minha mãe, isso é a sua época. Preste atenção. Ouça o que eu tenho para lhe dizer. Olha como as pessoas pensam hoje. Ela não vai estar desrespeitando, mas ela vai estar confrontando. Porque, na verdade, ela está tentando entender o que ela ouviu lá fora e o que ela está ouvindo da mãe dela. Minha mãe, eu quero mudar de sexo, eu sou bi. Minha mãe, você precisa entender que isso é uma coisa normal. Meu amor, preste atenção. Não na minha época. Isso não é normal. Não é assim que a gente vê a vida. Minha mãe, você está por fora, minha mãe. Ó, sente aqui que eu vou lhe questionar. Eu vou lhe dizer algumas coisas para você entender. Essa é uma discussão que vai acontecer. Só que não vai faltar respeito. Quando a criança obedece e entende e respeita, as relações elas vão ter conflitos, mas elas não vão ser tão pesadas. A diferença do não obedecer seria ela olhar para a cara da mãe e dizer: eu vou mesmo e acabou, você não tem nada com a minha vida. Não bata na minha porta da minha casa, do meu quarto. Você não tem o direito de olhar as minhas redes sociais. Eu só tenho 12 anos. Não importa com quem eu esteja me metendo, eu sei o que eu estou fazendo. Isso já é a falta da obediência. O problema da falta de obediência é que lá fora você vai ter que obedecer a alguém. E é com quem você vai se meter para buscar alguém que te pare. É o que eu sempre digo. E o perigo é a vida solapar. Ela não devolve. É óbvio que é só a gente ver o que está acontecendo com os nossos jovens com o uso das drogas, da bebida, como eles estão convivendo com tudo isso, de uma forma normal. Usar maconha é normal, usar crack é normal, usar cocaína é normal, tomar êxtase é normal, ir para rave e tomar droga 24 horas é normal.
O que é normal? Se a gente tem uma norma, eu digo que eu tinha a minha em casa em relação à droga, e eu passei isso para os meus filhos, e falei de uma forma extremamente imperiosa, porque eu acho que, na minha opinião, droga não leva a gente a lugar nenhum. Não, as drogas, eu sou a favor dessa campanha. Eu acho que é acabar com uma vida, né? Ceifar situações de futuro dos jovens. Então, eu coloquei as minhas normas. E os meninos entenderam o porquê da norma. E eu fui muito sincera quando eu disse: eu não aceito de jeito nenhum, não se metam, porque vocês não vão ter o meu apoio. E eu sempre passei isso para eles, que eu apoiava o que era certo e não o que era errado. Então, eles obedeciam a minha norma do que era certo e do que era errado. E quando eles se metiam em alguma coisa que eu não concordava, eles sabiam que eles não iam ter meu apoio. E o pior castigo que poderia existir, ou punição, era eu não dar o meu apoio. Eu estou falando de adolescentes. Com o adolescente, você pôr de castigo é muito mais complicado. Bater é pior ainda. Ah, você é contra bater? Eu não sou contra nada desde que se saiba usar tudo com técnica, parcimônia, com neutralidade e fazer as coisas sem perder a cabeça. Quando a gente sai, não obedece à autoridade da qual eu sou, como mãe, eu passo para o autoritarismo, eu passo a não ter uma obediência do meu filho comigo e sim uma subjugação. Porque aí eu estou perdendo a cabeça, eu estou perdendo o controle. Quando eu perco o controle, nem eu obedeço a essa autoridade que me é, de alguma forma, tem que existir como inata no meu papel de mãe, porque o meu filho precisa me obedecer. Eu preciso encaminhar ele, eu preciso estar ao lado dele para guiar ele. Quando isso não acontece, quando a gente não obedece a isso, é evidentemente que a gente não vai ter obediência dos nossos filhos.